Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Achei um bom amigo, consolador amado, meu protetor do mal, milhares para mim. Achei um bom vales é o lírio, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo de professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Valde Barros, pastor presidente João Jairo Rocha. Nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E na lição passada nós estudamos sobre compromissados com a evangelização. E nós vimos que a evangelização é algo urgente que a igreja precisa fazer. E amanhã estaremos estudando em nossas escolas bíblicas a lição número 12, que fala sobre a urgência do discipulado. Ou seja, da mesma forma que a evangelização é urgente, o discipulado também é. Porque a evangelização está diretamente ligada ao discipulado. E nós vamos aprender isso durante toda a nossa lição.
Então, a urgência do discipulado. O texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Vamos agora à verdade prática, que diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai estar em Mateus 28, 16 ao 20 e Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Mateus 28, 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos a bênção do Teu Espírito Santo para essa aula. Abra nossa mente e o nosso coração para compreendermos a Tua palavra e sentirmos, ó Deus, em nosso coração a necessidade, ó Deus, da urgência do discipulado. Que, ó Deus, os nossos alunos também e aqueles que estão acompanhando e que acompanharão essa ministração possam se conscientizar da urgência que temos, ó Deus, de discipular aqueles que se convertem ao Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos direcionando para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, a nossa lição número 12, penúltima lição desse trimestre, falando sobre a urgência do discipulado. E conforme eu estava dizendo, é urgente porque está ligada diretamente também à urgência da evangelização. Mas o que nós vamos ver nessa lição, né? Amanhã. Primeiramente, nós vamos entender o que é discipulado. O conceito de discipulado, ele vai muito mais além daquilo que nós aprendemos ou sabemos. O conceito não está relacionado apenas à orientação e ao ensino. O conceito de discipulado, ele é mais abrangente. Ele abrange também outro aspecto. Qual é o aspecto mais abrangente que o discipulado ele alcança? Veremos isso, porque quando fala de discipulado, o primeiro conceito que nos vem à mente é ensinar. Mas vai muito mais do que isso. Nós vamos ver qual a relação que há entre o discípulo e o discipulado. Porque para ter discipulado, tem que ter discípulo. Qual que é a relação que existe entre o discípulo e o discipulado? Vamos entender isso também. Vamos ver qual que é a relação que existe entre a evangelização e o discipulado. E a relação principal é exatamente uma palavrinha apenas: urgência. Nós sabemos que as Assembleias de Deus, em pesquisas constatadas, é a igreja, ou a denominação, vamos dizer assim, é a denominação que mais ganha pessoas para Jesus, mas na outra ponta é a que mais perde.
Então, de cada 100 pessoas que aceitam Jesus como Salvador, se 10 firmarem é muito. Então, talvez a falha esteja exatamente aí no discipulado. Então, qual que é a relação que tem entre o discipulado e a evangelização? Vamos ver qual que é a importância que o discipulado tem. E o discipulado, ele passa pela importância no fato de que vai ajudar o novo convertido em muitos aspectos. Então, qual que é a importância do discipulado? Veremos também isso em detalhes. Vamos ver quais são os principais elementos que fazem parte do discipulado. Quais são os principais elementos que fazem parte do discipulado? Os principais personagens, ou as principais personagens, é o discípulo, não é isso? O discípulo e o mestre. Aquele que ensina e aquele que aprende. Mas quais são os elementos que aquele que ensina, ele vai utilizar no discipulado? Então nós veremos também. Veremos que existe 2 tipos de discipulado. Quais são esses 2 tipos de discipulado que existe? Nós vamos também entender isso. E por fim, nós vamos ver qual que é a relação que existe entre o discipulado e o crescimento da igreja. Como eu disse aqui, mesmo as Assembleias de Deus sendo constatada como a igreja que mais ganha, ela mais perde. Por quê? Porque existe alguma falha aí no discipulado, em que as pessoas estão aceitando Jesus, mas não estão sendo devidamente ensinadas e discipuladas. E aí vai entrar os 2 tipos de discipulado, porque às vezes o discipulado que está sendo passado para essas pessoas é apenas um dos 2 tipos que veremos aqui. E o outro tipo que acompanha é tão importante quanto o primeiro que nós veremos. Então, talvez seja por isso. Vamos entender mais daqui a pouco, quando entrarmos detalhadamente na lição. Então, esses são os destaques que nós veremos na nossa lição sobre a urgência do discipulado. E a urgência está exatamente nisto, que muitos estão aceitando Jesus como Salvador, mas poucos estão permanecendo. E aí é que entra a qualidade do discipulado. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde nós vamos analisar o que é o discipulado. Vamos ter um panorama, uma visão geral aqui sobre o discipulado, passando pelo seu conceito geral, passando sobre o conceito de discipulado cristão. Vamos ver também nesse panorama qual que é o objetivo do discipulado, vamos ver as características do discipulado e veremos também qual que é a importância do discipulado. E assim vamos ter uma visão geral sobre a questão do discipulado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o termo, a palavra discipulado, ela tem um conceito geral. E esse conceito geral, ele vai ser aplicado tanto para o aspecto religioso, como o aspecto secular. Qual que é esse conceito geral? Então, em termos gerais, discipulado, que vem da palavra discípulo, significa um período de tempo em que a pessoa, ela é instruída, ela é orientada, ela é ensinada. Então, discipulado, no conceito geral, é aquele período de tempo em que uma pessoa, ela vai ser ensinada, ela vai ser orientada, ela vai ser instruída e fazer essa pessoa aprender aquilo que você está instruindo, aquilo que você está orientando, aquilo que você está ensinando. Esse é o conceito geral. Esse conceito geral, ele é aplicável tanto no âmbito religioso, ou no âmbito cristão, como também no âmbito aí secular. Quando você vai treinar alguém no trabalho, você está sendo o mestre daquela pessoa e ele está sendo o seu discípulo e você está o quê? Discipulando. Você está, no período de tempo ali, ensinando ele o trabalho a ser feito. Então, esse é um conceito que é aplicável nos 2 âmbitos. Mas o conceito de discipulado cristão, já que o conceito geral é você tirar um período de tempo para ensinar alguém, o discipulado cristão é um período em que o novo convertido, ou seja, aquele que foi evangelizado, por isso que há uma urgência também no discipulado, é o período em que aquele que foi evangelizado e que aceitou Jesus como Salvador, ele vai receber ensinamentos bíblicos esses que vão abranger vários aspectos da vida dele, tanto a vida espiritual, como a vida literal, como a vida emocional e social. Então, foi feita a evangelização. O indivíduo, ele creu no Evangelho,
aceitou Jesus como Salvador, automaticamente ele tem que entrar no discipulado, onde durante um período de tempo, ele será ensinado, orientado e instruído na palavra de Deus. Instruções e orientações que vão abordar praticamente todos os aspectos da vida dele. Olha só o que 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, vai falar sobre isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então isso aí vai abranger todos os aspectos da vida dele, porque a Escritura, divinamente inspirada que ela vai ser apta para ensinar, para redarguir, para exortar, para orientar, para instruir, e isso vai abordar todos os aspectos da vida dele. Então, uma vez que ele aceitou o Evangelho, ele vai ser discipulado, ensinado na palavra de Deus, nos ensinamentos bíblicos. Salmo 119, o versículo 11, diz assim: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então é a partir do discipulado que aquele que aceitou a Cristo como Salvador, é que ele vai começar a entender o que é o pecado, a necessidade que ele tem de se afastar do pecado, a importância dele se afastar do pecado, e outros ensinamentos bíblicos mais, que ele vai receber durante um período de tempo, abordando então instruções práticas para a sua vida, como deve ser o comportamento dele a partir de agora, as doutrinas básicas da Bíblia. Então, durante um período de tempo, ele será orientado na palavra de Deus. Esse é o conceito de discipulado cristão, pegando o conceito geral de discipulado, que é ficar um tempo ensinando, orientando e instruindo. Pois bem, uma vez que nós entendemos o que é o discipulado, e aqui estamos analisando a partir de agora o discipulado cristão, não estamos mais analisando o discipulado em seu conceito geral, mas o discipulado em seu conceito cristão. Qual que é o objetivo principal do discipulado? A imagem que vocês devem estar vendo mostra exatamente isso, que o objetivo principal do discipulado é levar as pessoas a conhecerem a salvação em Jesus, bem como as doutrinas da palavra de Deus, e a partir daí ele também se tornar um discípulo, porque ele já ouviu o Evangelho, ele sabe que a salvação está em Jesus, mas agora ele precisa ser levado à consolidação dessa salvação. Degrau a degrau, conforme sugere a imagem, ele vai subindo até que a sua salvação seja consolidada, e o discipulado vai ter exatamente esse objetivo, e a partir daí então, ele vai se tornar um aprendiz. Então ser discípulo, ele se torna um discípulo, a partir do instante que ele entra no discipulado, nesse período de ensino, de orientação, ele se torna um discípulo, um aprendiz, um discípulo e um seguidor do mestre, porque ser discípulo é isso, é você ser um aprendiz e ser o seguidor do seu mestre. Lucas capítulo 5, versículo 11, foi o que aconteceu com os discípulos, quando eles aceitaram o Senhor Jesus na vida deles. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, quando Jesus os evangeliza, e aqui estavam alguns pescando, imediatamente eles largam as redes e vão seguir Jesus, ou seja, eles passam agora a ser um discípulo, porque a palavra discípulo significa seguidor, significa aprendiz. Ele passa a ser agora um aprendiz, um seguidor de Cristo. E aí Mateus 11, 29, vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então os discípulos, eles começam agora a aprender de Jesus, e aprender com Jesus, e a seguir Jesus, se tornando então seus discípulos. Então o objetivo principal do discipulado não é formar mestres na palavra. O objetivo principal do discipulado não é formar ninguém num curso superior, não. O discipulado, ele tem como objetivo principal levar o novo convertido, as pessoas aqui são novo convertido, a consolidarem a sua salvação por meio do conhecimento da palavra, porque nós aprendemos, né, pela palavra, como arminianistas que nós somos, que a nossa salvação, ela
corre risco de se perder se nós não vivermos uma vida de santificação. Então, no discipulado, esse novo convertido, ele vai ser levado pela palavra a entender isso, que ele precisa se manter na posição que ele está, e isso vai acontecer ele aprendendo as doutrinas da palavra de Deus. Então, esse é o principal objetivo do discipulado. Pois bem, uma vez que nós sabemos o que é discipulado e qual que é o seu principal objetivo, nós vamos dar um passeio sobre o discipulado no Novo Testamento, porque o discipulado é bíblico. E vamos ver o discipulado lá no Antigo Testamento, não vamos entrar em detalhes, porque o nosso interesse é focar no momento no Novo Testamento, mas temos também o discipulado lá no Antigo Testamento, mas vamos focar nele no Novo Testamento. Então, o discipulado no Novo Testamento, ele não aconteceu por acaso. O discipulado no Novo Testamento, ele foi um projeto executado por Jesus durante todo o seu ministério. Durante todo o seu ministério, Jesus, ele executou o discipulado, ele ensinou, ele orientou, ele instruiu aqueles que o seguiam, e principalmente os seus discípulos. E no caso dos seus discípulos, nesse período de discipulado, Jesus, ele vai formar os seus discípulos, ele vai treinar, ele vai capacitar os seus discípulos, e capacitá-los, treiná-los e orientá-los para uma grande missão. Então, primeiro, qual que seria a missão deles? A evangelização, é a missão que é estendida para nós, mas para isso, eles precisavam ser o quê? Discipulado, precisavam ser ensinados. Então Jesus, ele vai formar os seus discípulos, vai treinar e vai discipulá-los. Em Mateus capítulo 11, versículo 1, olha só o que nós vemos lá. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Está vendo só? Tendo Jesus acabado de dar instruções para os seus discípulos, a partir daí eles saíram e começaram a ensinar e a pregar. Então vemos Jesus discipulando os seus discípulos, preparando-os para uma grande missão. Qual que é a missão? Eles deixariam posteriormente de ser discípulos para serem apóstolos, seriam enviados. Agora, eles também iriam dar continuidade ao discipulado, que era o quê? Também ensinar as pessoas, orientar e instruir aqueles que viessem abraçar o Evangelho. Capítulo 9 de Lucas, versículo 1 ao 6, vamos ver Jesus mais uma vez aplicando o discipulado. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrareis, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos recebam, ao saíres daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Então, isso acontece depois que eles recebem o quê? Instruções. Então, vemos Jesus instruindo os discípulos, orientando eles, ensinando a eles, para depois eles saírem, para cumprir a missão. Então, vamos ver que o discipulado sempre fez parte do ministério do Senhor Jesus. E esse discipulado que Jesus vai executar no seu ministério, e principalmente em relação aos seus discípulos, eram ensinamentos feitos também em parábolas, mas também em atitudes. Nós vamos ver que Jesus usava parábolas para discipular os seus discípulos, usava parábolas para ensiná-los, para instruí-los, para orientá-los. Em Marcos capítulo 4, versículo 33 e 34, nós vamos ver isso. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então Jesus, ele usava uma técnica, conforme ele percebia a capacidade de entendimento dos ouvintes, ele falava por parábolas para as pessoas. Então vemos Jesus aqui usando técnicas para poder fazer o discipulado, e com seus discípulos em particular ainda, ele explica mais profundo. Então nós vemos que Jesus sempre se preocupou com o discipulado. Por quê? Porque não basta apenas evangelizar a pessoa aceitar Jesus como Salvador,
ela precisa ser o quê? Ensinada, precisa ser discipulada, orientada, instruída, até para que ela permaneça. Então nós vamos ver que Jesus, o discipulado dele, não era apenas em palavras. Jesus falava, Jesus ensinava, instruía em palavras, orientava com palavras. Vemos várias passagens de Jesus orientando, instruindo, ensinando, mas principalmente também, Jesus, ele aplicava o discipulado com seu exemplo de vida. João 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque eu vos dei o exemplo, para como eu fiz, vocês façam também. Por quê? Porque não adiantava também ensinar só em palavras. Não adiantava só Jesus falar. Então Jesus, ele sabia disso, e ele não apenas discipulava, ensinava as pessoas em palavras, mas também com o seu exemplo, com as suas atitudes. O que nós aprendemos? Talvez aqui esteja o grande problema em que muitos não permanecem quando aceitam a Cristo como Salvador, porque se faz um discipulado em palavras, mas não se faz um discipulado na prática. E nós vamos agora entrar então, daqui a pouco vamos detalhar um pouco mais sobre essa questão de discipular na teoria, mas discipular também na prática. Jesus, ele aplicava o discipulado na teoria, mas também aplicava o discipulado na prática. E isso encantava as pessoas. Então, ele falava sobre o amor e amava. Falava sobre o perdão, mas perdoava. Falava sobre santificação, mas santificava. Falava sobre oração, mas orava. Então, vemos que Jesus, ele não vai ensinar apenas com palavras, mas vai ensinar também com o seu exemplo. E muitas vezes o que acontece em muitos discipulados é exatamente isso. A pessoa ouve o Evangelho, aceita Cristo como Salvador, aí coloca-se ele no discipulado, mas aquela pessoa que o está discipulando não vive aquilo que ele está ensinando, não vive aquilo que ele está orientando, não vive aquilo que ele está instruindo. De repente, aquele que está instruindo o novo convertido, que ali naquele momento ocupa uma posição de mestre, ele está instruindo, orientando, ensinando aquele novo convertido sobre o amor, mas de repente lá na prática, lá fora, aquele novo convertido vê esse mesmo irmão que está ensinando ele não praticar o amor, ou ter uma atitude fora daquilo que ele ensinou. E aí, o que vai acontecer na cabeça do novo convertido? Esse cara não vive o que ele está ensinando, ele não vive o que ele está me passando. E aí talvez esteja o grande problema de muitos aceitarem Jesus como Salvador, e mesmo fazer um discipulado, não permanecerem, porque vê ensinando sobre o amor, mas percebe que a igreja não pratica o amor. Vê ensinando sobre a santificação, mas percebe que a igreja não santifica, ou aquele que está ensinando não santifica. Vê a igreja pregando sobre obras, ajudar as pessoas, mas ele percebe que a própria igreja não ajuda as pessoas. Isso vai o quê? Desmotivá-lo a continuar, porque ele vai entender que ele está vivendo no meio de uma hipocrisia. Mas Jesus não era assim. Jesus, ele ensinava em palavras, mas também ele ensinava com o seu exemplo. Então, esse projeto do discipulado que Jesus começa a executar no Novo Testamento, é um projeto também que vai ser executado pelos discípulos e pelos apóstolos. Ou seja, os discípulos e os apóstolos vão dar continuidade ao discipulado, porque Jesus vai voltar para o Pai. Mas os discípulos e os apóstolos vão continuar esse trabalho de discipulado. Atos 5:42, o que vai dizer lá? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Está vendo? Todos os dias de casa em casa, isso era mais do que uma evangelização, era um discipulado. Em Atos capítulo 11, versículo 26, vamos ver outro exemplo de continuidade desse projeto de discipulado. Atos 11, 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Tá vendo? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Temos apóstolos de Antioquia ensinando durante muito tempo aqueles irmãos ali, o que? Discipulado. Atos 20, versículo 31, para finalizarmos esses exemplos aqui, de um projeto que deu continuidade através dos discípulos e dos apóstolos. Atos capítulo 20 e o versículo 31. E aí vamos ver mais uma vez o discipulado presente. Atos 20 e 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um.
Noite e dia, por 3 anos, Paulo ficou nessa igreja ensinando. Então nós vemos que o discipulado no Novo Testamento, ele era um projeto de Deus, que começa a ser executado pelo Senhor Jesus, e que tem a sua continuidade executada pelos discípulos e pelos apóstolos, mas um discipulado não apenas em teorias e em palavras, mas acima de tudo também, um discipulado na prática, porque a igreja primitiva era uma igreja que vivia a palavra, vivia-se o amor naquela igreja, vivia-se a misericórdia naquela igreja, e isso atraía as pessoas. Por quê? Porque era uma igreja que vivia o que pregava, era uma igreja que vivia o que ensinava, e diz a palavra que todos os dias acrescentava o Senhor o número daqueles que se haviam de salvar. Por quê? Porque havia naquela igreja não um discipulado teórico apenas, mas um discipulado prático, onde eles viviam aquilo que eles ensinavam. E dando prosseguimento aí, nós vamos ver que o discipulado, que ele é executado pelo Senhor Jesus, tem a sua continuidade pelos discípulos e apóstolos e pela igreja primitiva. Nós vamos ver que o discipulado tem algumas características muito importantes, características essas que precisam ser observadas. Primeira coisa, nós aprendemos na lição passada que a evangelização, ela não é uma opção, lembra-se disso? A evangelização é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. Da mesma coisa também, o discipulado não é uma opção. A igreja não pode escolher não discipular, ela tem que discipular, porque não é opção, é também uma ordem imperativa do Senhor Jesus, tanto para pregar o evangelho, como também para poder discipular. Mateus 28, 19 e 20, olha só o que diz lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fazei discípulos e ensinai, ou ensinando. Então nós temos aqui 2 ordens imperativas. Fazer discípulo. Como é que você faz discípulo? A partir do momento que você ensina. Quando você ensina, você faz discípulo. Então isso aqui é o discipulado. Então nós observamos aqui que uma das características é que o discipulado não é uma opção, é um dever, é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. Pregou o seu evangelho, a pessoa aceitou Jesus como Salvador, a igreja tem a obrigação de discipular essa pessoa, de ensinar essa pessoa, o que pode ser feito, com classes específicas para isso, mas que também envolve um acompanhamento direto com essa pessoa. Então, essa também é uma grande comissão, que está atrelada à grande comissão de evangelizar, que é também discipular. Então nós percebemos que o discipulado, ele está diretamente ligado à evangelização, porque ela vai dar continuidade àquela pessoa que recebeu o evangelho, continuar na presença do Senhor. Então, assim como a evangelização, a igreja, ela é a única agência responsável pela evangelização, nós aprendemos que o Estado não tem que evangelizar ninguém, a sociedade não tem que evangelizar ninguém, esta é uma obrigação da igreja. E da mesma forma, o discipulado cristão também, a igreja é a única agência autorizada e responsável para cumprir essa missão de discipulado cristão, de ensinar o novo convertido, de instruir, de orientá-lo. Não tem outra instituição que terá essa capacitação dada por Deus para isso. Como é que uma pessoa envolvida pelos vícios vai discipular biblicamente alguém? Como é que uma pessoa que não aceitou Jesus como Salvador, que não faz parte do corpo de Cristo, vai discipular e ensinar alguém que aceitou Jesus? Mas a igreja do Senhor, e aqui falando da igreja individual, cada um de nós, e da igreja coletiva, nós somos a agência autorizada por Deus e capacitada por Deus para discipular, para ensinar, para instruir aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Segunda característica é que o discipulado deve ser realizado por pessoas fiéis e comprometidas com o evangelho. Olha só, mesmo estando na igreja,
fazendo parte de uma denominação, do rol de membros de uma denominação, nós entendemos que o discipulado não pode ser realizado por qualquer pessoa no sentido de que a pessoa que vai discipular alguém, ela precisa ser uma pessoa comprometida com a palavra. Por quê? Porque senão o seu discipulado não vai ter efeito, o seu discipulado não vai mudar, não vai trazer benefício nenhum. Romanos capítulo 2, versículo 21 e 24, imagine agora um crente descumprindo tudo isso daí que Paulo está falando em Romanos 2, 21 a 24, olha só. Tu, pois que ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha bem, tu que dizes que não pode roubar e roubas, tu que dizes que não pode adulterar e adulteras. Agora imagine uma pessoa dessa discipulando alguém, como é que esse discipulado vai fazer efeito? Vamos dar um exemplo bem prático. Vamos dizer que o dono de um comércio qualquer, ele é evangelizado e aceita Jesus como Salvador. Aí vai se colocar alguém para discipular aquela pessoa. Aí coloca um membro da igreja que compra no comércio desse empresário, mas já passa cheque sem fundo para ele, não paga as contas dele, compra no comércio desse indivíduo que aceitou Jesus, mas enrola para pagar, pega lá fiado e não paga. Como é que esse indivíduo, dono do comércio, vai aceitar um discipulado de alguém assim? Um ensinamento de alguém assim? Quando esse crente começar a falar de fidelidade, de comportamento social, que nosso comportamento, segundo a Bíblia, tem que ser diferente, como é que esse indivíduo comerciante que aceitou Jesus, ele vai aceitar um discipulado desse? O que ele vai dizer? Mas esse camarada, ele compra no meu comércio e não paga, a gente passou vários cheques sem fundo, estou lá com os 3 cheques dele sem fundo lá, que ele não cobre de jeito nenhum, agora vem me dizer que temos que ser fiéis? Percebam então, que para discipular alguém, tem que ser pessoas comprometidas com a palavra, pessoas que vivam a palavra. Por isso que nós dissemos que o discipulado, ele é teórico, mas também é o quê? Prático. Tem que acompanhar a teoria, aquilo que ele ensinar, ele tem que viver, porque se o novo convertido estiver sendo discipulado por alguém que não tem compromisso com a palavra, que não vive a palavra, esse discipulado vai trazer mais malefício do que benefício. 1 Timóteo 4:12, o que diz lá? Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo falando ao jovem pastor Timóteo, olha, ninguém despreze a sua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis. Se não for o exemplo, que efeito esse discipulado vai fazer? Nenhum. Ele não terá efeito nenhum, terá um efeito negativo, porque essa pessoa que está sendo discipulada por este crente que não vive a prática da palavra, que não vive o que ele ensina, vai sair escandalizado da igreja. Então, essas duas características precisam ser respeitadas. Primeira, discipulado não é opção, é um dever. E segundo, pessoas precisam ser comprometidas com a palavra para poderem discipular alguém, porque senão esse discipulado não fará efeito. Aí mais uma vez eu volto lá atrás. Talvez essa seja a razão em que de cada 100 pessoas que aceitam a Cristo, menos de 10 permanecem. Porque começa a perceber na vida da igreja, daqueles que têm a responsabilidade de ensinar, de orientar, de instruir, que vivem completamente diferente daquilo que pregam e daquilo que ensinam. Dando prosseguimento aqui então, nós vamos ver que o discipulado ele tem a sua importância. E qual é a importância do discipulado? Primeira importância, que o discipulado, ele tem como visão levar o novo convertido a ter uma vida de santidade, de fidelidade, de compromisso com Deus e com sua palavra. Quando você vai discipular alguém, ensinar alguém, você tem como missão, como visão ali, levar aquela pessoa que aceitou a Cristo como Salvador, a viver uma vida de santidade,
de fidelidade a Deus, de compromisso com a palavra de Deus. Por isso que eu repito, não pode ser qualquer pessoa, mas tem que ser pessoas que vivem a prática da palavra. Olha o que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 3 e 13, quer dizer. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A fim de que seja o vosso coração, isento de culpa, convertido, santo, e isso acontece o quê? Pela palavra. Então o discipulado é importante, porque à medida em que o novo convertido vai sendo instruído, vai sendo orientado, vai sendo ensinado com as doutrinas bíblicas da palavra de Deus, ele vai sendo levado a ter uma vida de santidade, de fidelidade, de compromisso com Deus. Segunda importância do discipulado é que o discipulado torna o novo convertido apto para também fazer novos discípulos, ou seja, ele vai ser discipulado por um tempo e depois ele vai estar apto a discipular pessoas. Ele também vai fazer discípulos através do ensinamento dele. João capítulo 1, 45, 46, olha o que diz lá. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Filipe, logo quando soube de Jesus, já foi logo falar para o seu parente Natanael, e ali já começa um trabalho de evangelização, de discipulado. Por quê? Porque ele descobriu algo maravilhoso. Então o novo convertido, a partir do instante em que ele é discipulado, ele logo durante um tempo também será apto para poder fazer discípulo. É o velho ditado aí, o antigo ditado que ovelha gera o quê? Ovelha gera ovelha, mas é preciso gerar ovelha com saúde, gerar ovelha saudável, gerar ovelhas puras. E o novo convertido, quando ele é discipulado por alguém que tem compromisso com a palavra, que vive a palavra, que vive os ensinamentos bíblicos, ele vai ser levado à santidade. Depois de um tempo, ele mesmo também vai estar em condições de gerar mais ovelhas, de também fazer discípulo, de também ensinar outras pessoas. A terceira importância do discipulado é que o discipulado leva para o novo convertido, primeiro, o conhecimento da palavra, porque ele vai aprender a palavra com você, ele vai aprender a palavra com aquele professor, com alguém que o está ali, ensinando, orientando e direcionando. Também, o discipulado, ele impulsiona a santificação, já falamos aqui. Aquele novo convertido, através do discipulado, que é o ensino da palavra, ele vai ser impulsionado a santificar a sua vida. Terceiro, ele vai estabelecer proximidades, porque ele vai passar a ter relacionamento com os demais irmãos, com os demais novos convertidos, vai ficar mais próximo das pessoas, vai se sentir melhor, vai estabelecer encorajamento. Pelo discipulado ele vai ser encorajado a vencer o pecado, vai ser encorajado a vencer o adversário, vai ser encorajado a batalhar pela sua fé. Ele vai também receber aconselhamento e troca de experiência de vida, porque no discipulado as pessoas vão contar as suas experiências, aquele que está ensinando, outros mais que estão ali sendo discipulados, vão contar as suas experiências de salvação, aquilo que Deus fez na vida deles, às vezes um vício que ele não conseguia se libertar, mas quando aceitou Jesus, Jesus o libertou. Então tudo isso vai o quê? Vai trazendo uma nova vida para o novo convertido. Então, nós resumindo esse tópico aqui, nós entendemos uma coisa muito importante, que existe então dois tipos de discipulado, o discipulado teórico e o prático, os dois andam juntos. Há o discipulado coletivo, que é aquele discipulado em que é feito para várias pessoas ao mesmo tempo, ou seja, uma classe de novos convertidos, onde alguém é colocado para discipular aquelas pessoas. Por isso que eu disse que esse alguém tem que ser alguém que vive a palavra. Mas há também o discipulado individual. Aqui que eu digo que o discipulado ele vai além de uma classe, que o discipulado ele é mais abrangente. Por quê? Porque o discipulado ele não pode acontecer apenas numa sala de aula na igreja, onde uma classe de novos convertidos será discipulada. Não, existe o discipulado individual, que é o discipulado de acompanhamento, é alguém acompanhar aquela pessoa, é aquela pessoa ser visitada, é aquela pessoa ser orientada, é aquela pessoa ser assistida. Quando alguém perceber que o novo convertido tem mais de 15 dias que não aparece nos cultos,
o discipulante entrar em contato, procurar saber o que está acontecendo. Então, é um discipulado que vai além das quatro paredes, mas um discipulado que vai trazer um acompanhamento para aquele novo convertido, para que ele permaneça. Mas o grande problema nosso é que, primeiro, repito, muitas vezes o discipulado é apenas teórico e não é prático, porque quem está discipulando não vive o que está ensinando. E muitas vezes o discipulado na igreja é apenas coletivo, mas não é individual. O novo convertido vem para a classe de aula, assiste ali as aulas que é ensinada no discipulado, mas depois é deixado de lado. De repente ele passa por um problema durante a semana qualquer, some da igreja 15 dias, 20 dias, um mês, e ninguém se importa com ele, ninguém sabe onde ele está, ninguém procura saber. Aí o discipulado eficiente é aquele discipulado que vai além das classes, vai além das quatro paredes. Ele vai procurar saber o que está acontecendo com aquele novo convertido, vai procurar informação, vai correr atrás dele, e isso traz um grande efeito. Mas infelizmente o que tem acontecido é o contrário. Os novos convertidos têm a sua classe de discipulado, mas um discipulado entre quatro paredes. Se dali a 15 dias, 20 dias, ele não aparecer na igreja, ninguém lembra dele, ninguém sente falta dele, e aí a pessoa se sente abandonada, esquecida, e não volta mais para a igreja. Eis aí uma das razões, porque ganha-se muito e perde-se muito também. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Algum comentário, participação que os irmãos queiram fazer? Os irmãos têm a liberdade. Então, o discipulado é urgente, mas um discipulado eficiente. Um discipulado que não seja restrito a quatro paredes, mas um discipulado que ele vá além das quatro paredes, num acompanhamento eficiente, numa assistência eficiente daquela pessoa, para que ela possa ter forças para permanecer na presença do Senhor. Algum comentário, participação? Os irmãos têm liberdade. Alguém quer participar? Irmão Paulo, o irmão ali quer participar. Vamos ouvir o nosso irmão e depois iremos para o nosso segundo tópico, então, da nossa lição. Pai do Senhor, aqui, eu acho que é isso sobre o discipulado. A gente tem que discipular, mas a pessoa também tem que ter interesse, não? Sim, tem que ter interesse, sim. Porque tem pessoas na escola que não têm interesse, muitos não vão na escola e não têm interesse. Talvez você chama atenção e tal, uma pessoa está lá, mas aí ele está lá por estar. Mas aí já é crente mais velho, né? Não, pode ser que mais velho, mais novo. Porque, veja bem, porque o novo convertido por si só, ele tem interesse. O novo convertido por si só, ele tem uma chama dentro dele, que ele quer aprender. Mas muitas vezes o que acontece é o que eu estou dizendo. Muitas vezes o que acontece é que aquele que está discipulando não tem, né, a preparação devida para discipular. Então, se a pessoa realmente não tem interesse, tudo bem, você fez a sua parte. Mas será que é porque a pessoa realmente não tem interesse, ou porque aquele que está à frente da classe não está discipulando eficientemente? Agora, se está na falta de interesse, o que eu acho difícil do novo convertido, aquele que aceitou a Cristo recentemente, ele vem cheio de gás, ele vem cheio de prazer, de vontade de aprender. Mas quando ele chega um discipulado e vê tudo que eu disse aqui em relação às pessoas que estão discipulando, ele vai perder automaticamente o interesse. Por quê? Porque ele vai dizer, poxa, eu estou indo lá para aprender uma coisa que eles mesmos não estão vivendo. Aquele irmão lá fala de paciência, aquele irmão fala de mansidão, e eu vi aquele irmão brigando, xingando o outro lá na rua um dia desses, porque perdeu a paciência. Ele fala de paciência e mansidão, bateram na traseira do carro dele, ele quase matou o outro motorista. O que eu vou fazer lá então nessa igreja? Aprender uma coisa que eles não estão vivendo? Irmão, entendeu? Pode falar, irmão. A importância do discipulado para o novo convertido é que essa chama, para que essa chama, ela primeiro, ela dure, né? E para que ela se transforme em fundamentos, em base, né? Exatamente. Não seja só um fogo de palha, né? Exatamente. Aí, agora, se a pessoa realmente não tem interesse, aí já é outro caso, mas se tratando de novo convertido, eu acho muito difícil que ele não tenha naqueles momentos iniciais o interesse em aprender. Aí vai mais realmente de quem está ensinando. Amém, irmãos? Alguma participação? Pois bem, vimos então o nosso primeiro tópico tivemos aqui um panorama, né? Uma visão geral sobre o discipulado. Agora vamos ao nosso segundo tópico, onde nós veremos sobre o tripé do discipulado, ou seja, nesse tópico, nós vamos ver os principais elementos que fazem parte do discipulado.
os principais personagens é mestre e discípulo, aquele que ensina e aquele que aprende. Mas quais são os elementos que serão usados no discipulado? Ou seja, nesse período em que o novo convertido, ele vai ser ensinado, orientado e instruído. Pois bem, o primeiro elemento é a palavra de Deus. Primeiro elemento a ser usado no discipulado é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a principal fonte e a principal base para o discipulado. Nós não fazemos discipulado baseado em livros teológicos. O discipulado, ele tem que ser feito baseado na única fonte, na fonte que é a palavra de Deus. Então, isso se mantém necessário por quê? Porque após a conversão, o que vai ajudar o novo convertido é a palavra de Deus. Por isso que a base, que o primeiro elemento para o discipulado é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, primeiro, vai ajudar o novo convertido a crescer na fé. Colossenses 1, versículo 28 e 29, fala sobre isso. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Por isso que Paulo se esforçava por ensinar. Por isso que Paulo se esforçava por orientar, né, por instruir as igrejas, discipulando as igrejas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela ajuda o novo convertido a crescer na fé. Em Romanos 10:17, diz assim, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando o novo convertido, ele vem para a presença do Senhor, ele vem para fazer parte da igreja, né, da igreja institucional, o que nós vamos usar para ensiná-lo é a palavra de Deus, e isso vai ajudar a crescer a fé dele, quando for falar sobre muitos assuntos. Segundo, a palavra de Deus é que ajuda o novo convertido a se santificar. Em João 15:3, Jesus disse, ora, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, é a palavra de Deus que vai ajudar o novo convertido a se santificar. Por isso que a palavra é a base para o discipulado. Efésios 5:26, olha que Paulo fala sobre a necessidade dessa santificação. Efésios 5:26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Purificado pela lavagem da água da palavra. Então, a palavra de Deus é o primeiro elemento para o discipulado, porque a palavra de Deus ajuda o novo convertido a crescer na fé. A palavra de Deus ajuda o novo convertido a se santificar. 1 João capítulo 3, versículo 3, olha o que o apóstolo João disse. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Falando sobre a volta de Cristo, assim todo aquele que tem essa esperança, purifica-se mesmo, como ele também é puro. E como virá essa purificação? Pela palavra. Então, o primeiro elemento base para o discipulado, a palavra de Deus. Não usamos mais nenhuma coisa, a não ser a palavra de Deus como base, Podemos usar um ou outro recurso, um ou outro livro para complementar, mas a base é o quê? É a palavra de Deus. A palavra de Deus também ajuda o novo convertido em todas as áreas da sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra que vai orientar, que vai direcionar, que vai mostrar o caminho do novo convertido, o que ele deve fazer, o que não deve fazer, como ele deve agir, como ele deve proceder. Então, sem a palavra de Deus como base, o discipulado perde todo o seu propósito. Se nós formos usar qualquer outro livro para o discipulado cristão, que não seja a Bíblia Sagrada, que não seja a palavra de Deus, vai perder o seu propósito. Por quê? Porque é na palavra de Deus que nós cuidamos ter a vida eterna, disse o Senhor Jesus. Então, sem a palavra de Deus, sem a Bíblia Sagrada, não existe discipulado cristão. Como é que você vai discipular um novo convertido usando um livro de autoria particular que não seja a palavra de Deus? Usando um manual
de comportamento particular. Não, a palavra de Deus, ela é completa, e ela traz toda a instrução e toda a direção para o novo convertido. Então, primeiro elemento discipulado, a palavra de Deus. Sem ela, não tem discipulado cristão, não existe discipulado cristão. O segundo elemento é a comunhão. Por que a comunhão? Primeiramente, todos sabemos que o termo, a palavra comunhão, vem de koinonia, do grego koinonia, que significa o quê? Ter em comum, partilhar da mesma crença, sentimentos, companheirismo e comunicação. Tudo isso é definição de comunhão. Então, esse conceito de comunhão implica em, primeiro, o novo convertido, ele aprende a ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. 1 Coríntios 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Foste chamado à comunhão com Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Então, primeiramente, ele vai aprender a ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Depois você lê as outras citações em casa. Ele vai aprender também a ter comunhão uns com os outros. Então, ele aprende a ter comunhão, primeiramente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque se você não tem comunhão com Deus, então você não vai ter comunhão com ninguém. Por isso que ele aprende primeiramente a ter comunhão com Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Depois ele aprende a ter comunhão uns com os outros, entre os irmãos. E uma coisa está ligada à outra. Não tem como você não ter comunhão com Deus e ter comunhão com os irmãos apenas. E não tem como você ter comunhão com os irmãos e não ter com Deus. Então, a comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está diretamente ligada à comunhão uns com os outros. Se você diz que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com seu irmão, então você não tem comunhão com nenhum dos dois, porque está ligado um ao outro. Não há como você dizer que tem comunhão com Deus, mas se você não tem comunhão com seu irmão. Romanos capítulo 15, o versículo 5 ao versículo 7, Romanos 15, versículo 5 ao versículo 7, nós vamos ver dessa comunhão uns com os outros. Primeiro, comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, comunhão uns com os outros. Romanos 15, versículo 5 ao 7. E aí veremos que Paulo falando sobre o que é essa comunhão tão importante, que ele vai dizer para nós em Romanos 15, versículo 5 ao versículo 7. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Então aí fala sobre ter o mesmo sentimento, um acolher o outro. Em Atos 4,32 vai dizer: a um o coração e a alma dos que criam. Isso é o que? Comunhão. Então no discipulado, os elementos principais a serem usados será a palavra. Segundo, a comunhão. Ensinar o novo convertido a necessidade, que ele precisa ter comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ter comunhão uns com os outros, e uma comunhão que ela vai exteriorizar a ação interior do Espírito Santo em nossa vida. Porque se eu realmente tenho comunhão com o meu irmão, essa comunhão será o que? Exteriorizada. Olha o que Jesus disse em João capítulo 13 e o versículo 35, falando sobre essa exteriorização da comunhão. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. Nisso conhecereis, ou todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, quando há amor, há comunhão, e a igreja será conhecida como seguidora de Cristo, se amar uns aos outros. Então, o novo convertido, ele vai ser levado a aprender sobre essa comunhão, porque não há como o discipulado ser efetivo se não houver a verdadeira comunhão. Porque se o discípulo, o aprendiz, aquele novo convertido, ele está sendo discipulado, ensinado sobre a comunhão, mas ele percebe ou descobre que há discórdia entre alguns irmãos, que um irmão não combina com o outro, que um irmão não gosta do outro, que um irmão não vai com a cara do outro, pode ter certeza que esse novo convertido não vai continuar. Por quê? Mais uma vez voltamos lá atrás. Está se ensinando uma comunhão que as próprias pessoas não estão vivendo essa comunhão. E o outro elemento importante para o discipulado é o serviço.
O que é serviço? Serviço é um trabalho que nós realizamos e dedicamos na obra do Senhor. É o trabalho amoroso, dedicado, que a pessoa presta na casa do Senhor, com o objetivo de expandir o reino de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, o novo convertido também vai aprender sobre isso. Ele vai aprender sobre o serviço na casa de Deus, sobre o ser útil à casa de Deus, ser útil à obra de Deus, seja depois dele também fazer discípulos, seja depois pregando, ensinando, ou até mesmo fazendo qualquer outro tipo de trabalho material na igreja. Enfim, ele vai ser ensinado também sobre prestar um serviço à obra de Deus. Agora, entendendo que esse trabalho, que esse serviço que ele vai realizar, primeiro, deve ser feito com humildade, com submissão, entendendo que ele está fazendo para Deus e não para os homens. Então, quando o novo convertido, ele vai ser ensinado sobre o serviço na casa de Deus, ele precisa aprender isso, que aquilo que ele fizer na casa de Deus, ele precisa entender que ele vai ter que fazer com humildade, com submissão e entendendo que está fazendo para Deus, porque se ele entender que está fazendo para o homem, ele pode se frustrar. Olha o que Paulo disse em Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais por vanglória ou por partidarismo, para se gloriar. Ele vai ser ensinado nisso, que aquilo que ele prestar como serviço na casa de Deus, ele está fazendo para Deus, não é para aparecer. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, bebais, qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então ele vai ser ensinado a entender que o serviço, ele estará sendo realizado para Deus e não para o homem. Paulo vai escrever em Colossenses 3, versículo 23 e 24, falando mais sobre isso ainda. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que fizerdes, fazer de coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, por isso que eu digo, o discipulado tem que ser feito por pessoas que tenham compromisso com a palavra de Deus e que vivam a palavra de Deus, porque se o novo convertido, ele perceber que aquela pessoa que o discipula, que o ensina, que o instrui, o orienta, essa pessoa está fazendo as coisas para vanglória, para aparecer, para agradar ao homem, pode ter certeza que esse novo convertido não vai querer fazer parte desse elemento chamado serviço. E prosseguindo ainda, esse serviço deve ser feito conforme orientações de Deus que vêm pela sua palavra. 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17 vai falar sobre isso também. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, todas as instruções, orientações de como o serviço deve ser feito, vêm pela palavra de Deus. Então, esses três elementos são importantes para que o discipulado aconteça, porque se não houver crentes dispostos a realizar a obra do Senhor, quem que vai realizar essa obra? Porque os anjos não vão realizar essa obra, cabe a nós realizarmos essa obra. Então, o novo convertido, desde já, ele é ensinado, usando esses três elementos, a palavra de Deus, a comunhão e o serviço, a ser alguém que também se tornará um mestre, alguém também que deixará de ser discipulado para discipular, ele vai também fazer discípulo. Por isso que esses três elementos são os elementos importantes no discipulado, para que o novo convertido, ele seja preparado e instruído para toda boa obra. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Algum comentário? Pois bem, vimos então sobre os principais elementos do discipulado. A base é a palavra de Deus. E o nosso terceiro tópico, vamos ver qual a relação que existe entre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Os irmãos observam que o comentarista teve o cuidado de colocar a palavra sadio depois do crescimento, porque há um crescimento que não é sadio, porque existe dois tipos de crescimento dentro da igreja: o crescimento espiritual, que é o qualitativo,
e o crescimento numérico, que é o quantitativo. Mas o discipulado, ele visa proporcionar para a igreja um crescimento sadio. Então, primeiro, o que é o crescimento sadio? É o crescimento espiritual, e não o crescimento numérico, porque o crescimento numérico, muitas vezes, quer dizer outra coisa. Então, o crescimento espiritual é o novo convertido alcançar a maturidade espiritual. E quando ele alcança essa maturidade espiritual, ele é levado à prática da palavra, ele cresce espiritualmente. Crescer espiritualmente é isso, é alcançar uma maturidade espiritual de tal modo que a pessoa passa a viver a prática da palavra de Deus. Esse é o crescimento que a igreja mais precisa. Efésios capítulo 4, versículo 15, 16, é o que diz lá. Efésios 4, versículo 15, 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo é bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aí fala do crescimento. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele nasce de novo. Nós aprendemos isso. Uma vez que alguém aceita Cristo como Salvador, ele nasce de novo. Então, espiritualmente, é como se ele fosse um bebê. E todo bebê precisa crescer. Todo bebê precisa o quê? Se desenvolver. E o discipulado vai ajudar o novo convertido nesse processo de crescer espiritualmente. Ele precisa se desenvolver. Lembrando, esse crescimento espiritual trata-se de uma maturidade, alcançar uma maturidade espiritual, de tal modo que o novo convertido, ele passe a viver a prática da palavra. Então, não está relacionado a crescimento ministerial, não é colocar na cabeça do novo convertido, de ser pastor, de ser nada disso, isso é depois, lá na frente. Ele tem que alcançar o crescimento espiritual, que é a maturidade espiritual. E para isso, assim como um bebê também precisa de alimento para crescer e se desenvolver, o alimento saudável, alimento próprio para a sua idade, da mesma forma o novo convertido também, ele precisa de um alimento próprio para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Esse alimento será o quê? A palavra de Deus, porém, ministrada de forma moderada, porque o novo convertido está começando a crescer na fé. Então você não pode trazer um ensinamento pesado para o novo convertido, porque ele ainda no mundo espiritual é um bebê, e ele precisa do alimento próprio para a sua idade. Olha só o que o escritor aos Hebreus fala sobre isso, em Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Pois, com efeito, quando devieis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornardes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então está aí. Então, o que isso traduzindo em miúdo isso aqui? O novo convertido vai para uma classe de discipulado, quando é o discipulado coletivo ali numa classe específica. E aquele que está discipulando já começa a vir com o não pode, é isso? Agora você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, e começa a jogar essa enxurrada de não pode sobre a vida do novo convertido. Isso não é alimento para novo convertido, pelo menos no momento ali não, mas é o alimento da palavra. Então levar ele a ter um crescimento sadio, porque essa questão de não pode, você pode fazer o que quiser, mas você vai ensinando gradativamente o novo convertido, que se ele quiser ser salvo, permanecer salvo, ele precisa deixar de fazer certas coisas, porque não agrada a Deus. Então, é o alimento leve para o novo convertido, e aí sim,
gradativamente ele vai entendendo a palavra de Deus, e ele vai entendendo ao longo de todo o processo do discipulado, que ele precisa ter um comportamento diferente e uma vida diferente para poder consolidar a sua salvação. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14, Paulo fala sobre isso ainda. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então vai chegar um ponto em que o novo convertido vai deixar de ser menino, vai chegar um ponto em que ele vai deixar de ser bebê, de ser criança, e aí então ele estará alcançando a maturidade espiritual. Esse é o crescimento espiritual que a igreja precisa visar a cada dia, e o discipulado vai contribuir para isso, para que tenhamos uma igreja que tenha um verdadeiro crescimento espiritual, que é o crescimento qualitativo, ou seja, uma igreja que pode até ter poucas pessoas, mas as poucas pessoas que tem, são pessoas que foram tão bem discipuladas, que são pessoas que vivem a prática da palavra de Deus. Esse é o crescimento espiritual. Também, outro crescimento como resultado do discipulado, é também o crescimento numérico. Não podemos ser hipócrita. O crescimento espiritual é primordial, mas há também o crescimento numérico, que é o quantitativo. E o processo do discipulado vai proporcionar para a igreja, além do espiritual, vai proporcionar também o crescimento quantitativo, ou seja, quantidade de pessoas que vão aceitar Jesus como Salvador. Atos 9, 31, nós vamos ver lá o que está dizendo sobre esse crescimento quantitativo da igreja. Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Crescia em número. Então temos aí o quê? O crescimento numérico. Então o discipulado também, ele vai proporcionar à igreja também, além do crescimento espiritual, que é o alcance da maturidade espiritual, também o crescimento numérico quantitativo. Mas o crescimento quantitativo, ele deve vir como resultado do crescimento qualitativo, do crescimento espiritual. O crescimento numérico é importante, é óbvio que é importante, mas não é mais importante que o espiritual. Por quê? Porque se acontecer na igreja um crescimento numérico, sem que tenha havido um crescimento espiritual, o que vai acontecer? Nós não teremos um crescimento, teremos o quê? Um inchamento. Então o que nós vemos é muita igreja inchada, mas não crescida. Uma igreja com uma grande quantidade de pessoas, que teve um crescimento em número de pessoas, que na verdade não é nem mais um crescimento, é um inchamento. Por quê? Porque tem mais da metade das pessoas que vivem uma vida de qualquer maneira, sem viver a palavra, sem cumprir a palavra, que só adoram a Deus na igreja, que só servem a Deus na igreja, e a igreja está lotada, inchada. Por isso que o crescimento quantitativo, ele deve vir como resultado do crescimento qualitativo, do crescimento espiritual, porque aí sim, se tivermos 1000 pessoas, mas pelo menos 900 pessoas que vivem uma vida de santificação, de santidade. Nós vamos ter 1000 pessoas e 900 pessoas que vivem uma vida de qualquer maneira. Isso é inchamento. Então o que nós observamos é que esse inchamento trata-se de grande número de crentes sem vida espiritual, sem fidelidade para com Deus e sua palavra, os bancos tudo lotado, mas sem pessoas com vida espiritual. E às vezes os bancos vazios, mas com pessoas com vida espiritual. O ideal é o que então? Unir o útil ao agradável, unir o crescimento numérico, mas com o crescimento espiritual, para que não aconteça de termos um inchamento e não um crescimento. Então, um discipulado bem aplicado,
com pessoas que vivam a palavra. Um discipulado abrangente, como falamos aqui, é um discipulado que vai levar primeiramente a um crescimento espiritual, e segundo, pode proporcionar também um crescimento quantitativo, um crescimento numérico na quantidade de pessoas, mas porém, pessoas com vida espiritual, pessoas que sejam fiéis à palavra de Deus. E o grande exemplo que nós temos disso é a igreja da Antioquia, porque lá na igreja da Antioquia havia muitos novos convertidos, ao ponto de apóstolos precisarem ser enviados para lá, para discipular aqueles novos convertidos, para que não houvesse um crescimento numérico apenas, mas um crescimento acima de tudo espiritual. Atos 11, 20 ao 25, olha só o que diz sobre a igreja de Antioquia. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então vemos aí que apóstolos foram enviados para a igreja lá de Antioquia, para poder discipular os novos convertidos, porque a igreja estava crescendo muito. Aí, esses apóstolos fizeram na igreja de Antioquia um excelente discipulado. Sabe por quê? Porque como resultado, nós vamos ver que a igreja de Antioquia, ela vai crescer não apenas numericamente, mas vai crescer também espiritualmente. Por quê? Porque ali na igreja de Antioquia, depois que os apóstolos são enviados para discipular, para ensinar, para instruir, nós vamos ver que é a primeira vez que eles passam a ser chamados de cristãos. O que é cristão? Aquele que se parece com Cristo. Então os irmãos percebam que o discipulado feito pelos apóstolos de Antioquia trouxe para a igreja de Antioquia um crescimento numérico, muitas pessoas aceitavam a Cristo, mas também muitas pessoas eram transformadas e começavam a imitar a Cristo, a viver como Cristo vivia, no seu comportamento, na sua atitude, e as pessoas viam a igreja de Antioquia e começaram a chamar pela primeira vez ali eles de cristãos, ou seja, olha, vocês são parecidos com Cristo. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual, é quando nós nos tornamos verdadeiros cristãos, ou seja, quando nós nos tornamos parecidos com Cristo. E a igreja de Antioquia, ela alcançou esses dois crescimentos, alcançou o numérico, mas o espiritual veio primeiro, e ali então eles se tornam uma igreja verdadeiramente cristã. O que nós aprendemos com isso aqui? Aprendemos que nós precisamos seguir o exemplo da igreja de Antioquia, em que buscou, pelo discipulado ali, um crescimento espiritual, e o crescimento espiritual trouxe automaticamente um crescimento numérico de pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Então, o resultado do discipulado é proporcionar à igreja o crescimento espiritual primeiramente, e consequentemente um crescimento numérico. Até um inchamento da igreja é preferível que esteja apenas o crescimento espiritual com poucas pessoas. Como eu disse, não adianta uma igreja lotada de pessoas num inchamento, mas pessoas que não têm uma vida de cumprimento da palavra de Deus, de pessoas que não vivem a prática da palavra de Deus. Então a igreja do Senhor precisa viver esse crescimento espiritual, para que através do crescimento espiritual ocorra um crescimento numérico verdadeiro, e não ocorra apenas um inchamento da igreja. Amém, irmãos? Alguma participação que os irmãos queiram fazer? Nós vamos para a nossa conclusão da nossa lição. Então vimos, desde o início, nós tivemos um panorama geral sobre o discipulado. Nós aprendemos quais são os principais elementos do discipulado, que formam um tripé dos elementos usados, que é a palavra, a comunhão, o serviço, e vimos quais são os resultados que o discipulado bem feito e bem aplicado traz para a igreja do Senhor. E qual que é a conclusão que nós podemos chegar dessa lição? Primeiro, assim como a evangelização,
o discipulado deve ser algo urgente e essencial nesses últimos dias da igreja. A evangelização é primordial e acompanhando ela também temos como urgência o discipulado. Mas um discipulado dentro dessas características que nós falamos aqui. Não apenas um discipulado teórico, onde se fala, mas não se vive e não se pratica. Mas um discipulado onde aquilo que se ensina é vivido pela igreja, é vivido pelaquele que está discipulando. Isso é urgente para que as pessoas que estão aceitando a Cristo permaneçam na presença do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos, o discipulado, além de preparar o novo convertido para a vida eterna, prepara também para ser um cidadão melhor, porque no discipulado ele vai aprender, né, com respeito às autoridades, ele vai aprender sobre a sua posição como cidadão, ele vai aprender como se comportar perante a lei dos homens. Então, o discipulado, que é baseado na palavra, vai preparar ele para a vida eterna, mas vai prepará-lo também para ser um bom cidadão, um cidadão honesto, um cidadão fiel, um cidadão que não vai ser envolvido em falcatruas, um cidadão diferente. Outra coisa que aprendemos, que o discipulado, ele inclui também uma assistência de qualidade ao novo convertido, é o que falamos aqui. Não é apenas o discipulado entre quatro paredes, mas é o discipulado fora das quatro paredes, em que essa pessoa será assistida, será, né, orientada, será acompanhada por alguém. E por último, se estamos firmes no Senhor hoje, é porque somos fruto da evangelização e fruto do discipulado. Se você está aqui essa tarde como professor, se você também está até hoje firme, é porque alguém te evangelizou, você creu, aceitou Jesus como Salvador, alguém te discipulou e hoje você está firme na presença do Senhor. Então se torna urgente o discipulado para que o grande número de pessoas que aceitam a Cristo como Salvador possam permanecer e não ir embora, né, fugir entre os nossos dedos, porque não teve um discipulado com qualidade, não teve uma atenção com qualidade. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma excelente aula amanhã, que nós possamos despertar em nossos alunos essa urgência do discipulado, entendendo que o discipulado, repito, não é em quatro paredes apenas. Você pode discipular alguém, você pode acompanhar alguém, você pode ensinar alguém, você pode orientar alguém, instruir alguém na palavra de Deus, porque você foi chamado para isso também. E que Deus possa, né, abrir o nosso coração. Semana que vem estaremos estudando a última lição do trimestre, que é sobre voltado os olhos para a bendita esperança. O verdadeiro pentecostalismo, ele não espera Jesus para esta vida, ele espera Jesus para a vida eterna. Porque Paulo vai dizer, se nós esperamos em Cristo só para esta vida, somos mais miseráveis dos pecadores. E nós esperamos Cristo para a vida eterna. Vamos estar em pé os que estão presentes e vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor por esse estudo, aos irmãos do Templo do Valde Barros. A escola dominical amanhã será de 8h20 às 9h20 e de 9h20 às 10h20 a Santa Ceia do Senhor. E à noite também, acredito que tenha Santa Ceia às 6h30 da tarde. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Grandioso Deus, nós glorificamos o Teu nome por esta lição, que nós possamos, ó Deus, nos conscientizarmos da urgência, ó Pai, do discipulado, para que as pessoas que estão aceitando Jesus como Salvador, elas possam, ó Pai, ser discipuladas, ensinadas, instruídas e orientadas, ó Pai, para que assim elas possam ter força para permanecer na Tua presença. Desperta no coração de cada um de nós, ó Deus, essa urgência de estarmos discipulando aqueles que se voltam para Ti. Leva-nos em paz aos nossos lares, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Seu trono
sofrimento e humilhação, ele já sabia. Foi rejeitado